começar a corrigir as atividades da semana 1 do PET volume 3. A primeira questão fala o seguinte: pesquise e faça um resumo sobre a visão de Aristóteles e Galileu em relação à força e movimento. Bom, Aristóteles, gente, ele é da época de antes de Cristo, né? Bem antes de Cristo. E ele era um filósofo, e ele falava a respeito do movimento, que a velocidade só variava enquanto tivesse uma força em cima do corpo. Quer dizer, se tirasse a força, a velocidade zerava, tá? Então ele falava isso, pensava isso, e assim ficou durante séculos, muitos séculos. Tiveram alguns grandes pensadores, né, que variaram com a situação. Aí a gente colocou aí a respeito do Galileu, que é o que pede, né? Galileu Galilei é da época mais ou menos do século, o quê? 17 mais 3, quer dizer, 20 séculos depois, né? Do século 17. Galileu falava parecido com o que o Isaac Newton falou, já bem próximo da nossa época, né? O que ele falou? Falou que um corpo poderia sim continuar tendo velocidade sem nenhuma força, ou se a resultante das forças fosse zero, né? Mas ele não chegou nessa profundidade de análise, não. Só que ele falou que caso existisse uma possibilidade de eliminar totalmente o atrito, quer dizer, uma força, aí o corpo ficaria em movimento retilíneo uniforme. Esse atrito depende do contato do corpo com uma superfície, né? Bom, Galileu pensava nisso, e quem aproveitou a ideia de Galileu foi Isaac Newton, muito tempo depois também, quer dizer, não foi tanto tempo assim não, viu, meus queridos? Aí ele pegou em comparação, né, com Aristóteles e Galileu, Newton e Galileu foi pertinho. Aí ele falou a respeito do que Galileu falou, muito próximo, muito parecido, só que ele já jogou a situação da inércia, quer dizer, enquanto tiver força, necessariamente tem que ter velocidade? Não, um corpo pode ter 2, 3, 4 forças e não ter velocidade, ficar parado. E ele pode ter 2 forças e estar com movimento retilíneo uniforme. Então, quer dizer, Newton analisou bastante e chegou à conclusão com 3 leis para definir sobre o movimento, tá? A questão fala para você fazer as conversões das unidades de medida de força kgf e Newton, né? Aí, essa parte em vermelho aqui, eu coloquei que é para você lembrar que 1 kgf vale 9,8 newtons ou 10 newtons. A letra A pede para passar 80 kgf para newton. Bom, se você sabe que 1 kgf é 9,8 newton, embaixo do kgf você põe 80 kgf, equivale a x. Regrinha, multiplicação cruzada. X vezes 1, x é igual a 80 vezes 9,8, que dá 784 newton. Letra B, 0,078 kgf para newton. Você faz a mesma comparação. Se 1 kgf é 9,8 newton, 0,078 kgf equivale a x. Multiplicação cruzada, x é igual a 0,078 vezes 9,8, dá 0,7644 newton. A letra C pede diferente, 0,25 newton para kgf. Você faz a mesma análise. Se 1 kgf é 9,8 newton, x kgf equivale a 0,025 newton. Quer dizer, newton embaixo de newton. Multiplicação cruzada. 9,8 vezes x, 0,025 vezes 1. 9,8 está multiplicando x, passa para o lado de cá dividindo. Então, isso dividido por isso dá isso, só que em newton, tá? Letra D, 50.000 newtons para kgf. C, 1 kgf é 9,8 newton, x kgf 50.000 newton. Multiplicação cruzada, isola o x, 50.000 dividido por 9,8 dá 5.102,04 newton. Se você quiser fazer com 10 é mais simples, não fica tão quebradinho, mas fica bem próximo. É só isso por enquanto. Vamos para o número 3. A número 3 fala o seguinte: explique a diferença entre a massa e o peso de um corpo e descreva as principais unidades de medida de cada um. Bom, a massa é uma grandeza física escalar e o peso é uma grandeza física vetorial. São grandezas diferentes, só de ver a natureza você já vê que é diferente. Se uma é escalar e a outra é vetorial, são diferentes. A massa mede a quantidade de matéria de um corpo. O peso mostra a relação da massa com a aceleração da gravidade local.
E o peso mede a quantidade de massa em um local com campo gravitacional. Em uma balança, por exemplo, o que você mede é a massa, não o peso. As unidades do sistema métrico decimal de massa são quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama, entre outros. A unidade atribuída ao peso do Sistema Internacional de Unidades é o Newton, uma abreviação da unidade quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quer dizer, quilograma é massa, metro por segundo ao quadrado é a aceleração. Vamos para o número 4? Considerando o princípio de inércia descrito pela primeira lei de Newton, como podemos interpretar o fato de um disco de hóquei em um treino deslizar sobre o gelo até parar após percorrer grande parte da quadra? Bom, se o gelo não tivesse nenhum coeficiente de atrito, nenhum, o disco de hóquei permaneceria para o resto da eternidade. Isso não acontece, tá? Não acontece porque toda superfície tem atrito, apesar do gelo ter uma superfície quase totalmente lisa, né? E atrito é quando tem um pouquinho de rugosidade, toda superfície tem, tá? E esse atrito segura o corpo, tá? Então o que que acontece? O gelo também oferece atrito, pequeno, mas há. Então com isso o gelo vai diminuindo, porque o contato vai intensificando e vai diminuindo a velocidade do disco de hóquei. Só isso, até ele parar. Número 5. Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer, está com a velocidade constante. Ou seja, todas as forças que está nesse automóvel, se somar, dá zero. Beleza. A força de propulsão do motor é de 1.600 newtons. Qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel? Bom, acabei de falar agora mesmo, né? Se é movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Se está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante então é nula, porque a aceleração é zero, a força é nula. Se a força é nula, é porque se você somar todas as forças, tem que dar zero. Qual o valor total das forças contrárias ao movimento do carro? Se o motor tem 1.600 newton, para estar com velocidade constante, ao contrário, tem 1.600 newtons também, porque 1.600 para um lado, 1.600 para o outro dá zero. Perfeito, acabou, só isso. Vamos descansar para ver a semana 2. Tchau!